Esse conselho de Jesus é bem apropriado para a matéria que a gente vai estar desenvolvendo agora. Nessa postagem que vão ser de grande auxílio para o aprendizado, para quem pretende aprender o Evangelho, né? E, e vão servir de base para orientar as pessoas no que elas precisam saber. A gente vai estar falando sobre o efeito manada, a linha do tempo, ordenações, coordenações e o Evangelho resumido. E um último conselho. Então eu quero começar com o efeito manada. A gente sabe que a educação no nosso estado, pelo menos, né, vamos falar de forma restrita, ela se aplica numa escala, né? E essa escala, ela vai buscando essas graduações, primeiro grau, segundo grau, técnico, universitário, pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD. Eu não nem sei se PhD existe no Brasil, né? Eu não fiz questão de pesquisar não, mas o fato é que para se atingir certo tipo de conhecimento, né, dentro da área acadêmica, você tem que escalar isso aqui para poder chegar lá e ter o compartilhamento, né, e o aprendizado de determinados assuntos. Não que isso seja a regra, né? Isso não é a regra absoluta, mas a educação ela tem uma escala, a gente sabe disso. Então, o que que isso tem a ver com as escrituras? Então, o que acontece? A Bíblia, né, ela, em português, ela é uma tradução. Talvez você não entenda isso que eu estou te falando. Isso vai implicar em algumas coisas. Não é nada grave, não, né? É só em algumas observações. Por exemplo, existe trecho nas escrituras que a tradução ela não tem uma conveniência, ela não encontra uma palavra adequada para poder fazer a colocação da tradução. Então eles fazem a transliteração. Existe trecho nas escrituras que não foram encontrados em, nos manuscritos mais antigos. Então eles botam observações entre parênteses, entre colchetes. E nada disso é assim, é grave, né? Vai implicar num bom aprendizado, não. As escrituras, ela num todo, ela é harmônica. Ela se encontra em um livro em outro e os assuntos eles acabam se convergindo, né? Eles se encontram como eles são. E também temos a questão da Bíblia traduzida em português, que ela outras nações falam o português também, como Angola, Portugal, e eu não me lembro de outra que tem essa cultura do português. E aqui no Brasil nós temos as regionalidades, né? As regionalidades, embora falemos o mesmo português, mas de forma cultural ele é aplicado de forma diferente, né? Mas a gente não vai tocar nessa área não, senão vai ficar muito cansativo. Então a interpretação de texto ela é exigida por qualquer leitor. E a interpretação de texto ela vai estar dentro das escrituras. As escrituras ela ela é uma literatura e por ser literatura ela vai usar recursos de literatura. Eu quando eu estudava o meu segundo grau eu tinha professores que eram mestrados em literatura, em língua portuguesa, então eles compartilhavam seus ensinos e faziam as suas aplicações e suas teses dentro de sala de aula. Isso contribuía tanto para eles como para nós, né? Porque a gente aprendia um pouco de literatura, como ler um texto, né? Eu cheguei a ler alguns livros que a professora tinha passado, como José de Alencar, Fernando Sabino, para poder experimentar e ver as nuances das aplicações da literatura na literatura da língua portuguesa. Mas eu não estou aqui para falar de literatura. Eu vou falar mais mesmo da aplicação da literatura aplicada às escrituras, né? Então eu lembro que essa frase marcou muito o meu ensino, né? Tinha um trecho lá que no livro, eu nem vou mostrar o livro, mas vou fazer a citação da frase simplesmente, que dizia o seguinte: ela chorou rios de lágrimas, né? A pergunta é: alguém chora rios de lágrimas? Não, ninguém chora rios de lágrimas. Mas só que nessa linha escrita,
o recurso literário foi empregado para dar uma ênfase ao conto que estava sendo contado lá, né? Então ele queria acentuar, que é chamado de hipérbole, né, na literatura, é um recurso literário. E dentro das escrituras, a gente vai, por incrível que pareça, a gente vai encontrar esse recurso literário. A gente vai encontrar parábola, metáfora, né? A gente vai encontrar um conto, a gente vai encontrar poesias, a gente vai encontrar provérbios, a gente vai encontrar vários recursos literários e tem recursos literários estrangeiros que as pessoas não respeitam, né, esses recursos literários e fazem uma tremenda confusão, criam fábulas absurdas em relação a esses recursos literários estrangeiros. Mas a gente já vai estar falando sobre eles. Por exemplo, a frase que eu coloquei aqui, a segunda frase, ela é sugestiva, né? Ela é sorrateira, ela é enganadora. Por quê? Vamos ver. O que impera na interpretação dessa frase o substantivo arma, né? O policial prendeu o ladrão com uma arma de brinquedo. Aí eu te pergunto, quem é que estava com a arma de brinquedo? Né? Isoladamente você pode afirmar que era o ladrão? Isoladamente você pode afirmar que era o policial? A segunda frase, o ladrão foi preso por policial com uma arma de brinquedo. Quem efetivou a prisão? Efetivou a prisão com uma arma de brinquedo ou prendeu o ladrão com a arma de brinquedo? Você vê que essa frase eu posso manipulá-la. Esse tipo de manipulação acontece nas escrituras, né? Mas a gente tem um recurso literário. Os recursos literários servem para nos dar base, esclarecimento, mais assertividade nas interpretações e na leitura. Eles são usados dentro das escrituras. A gente tem um recurso literário que é chamado de contexto. Mas só que o contexto ele tem subdivisões também. O contexto ele está empregado dentro de um texto isolado, ele está empregado dentro de um livro, né? O início do livro começa com qual assunto? Ou então ele está dentro do contexto cultural, histórico, regional, o contexto do livro maior, né? Ele pode estar dentro do Novo Testamento, ele pode incluir o Velho Testamento. Então os contextos eles têm camadas e essas camadas elas têm que ser respeitadas. O contexto daquela palavra tem que ser respeitada dentro do seu contexto. E as escrituras vai fazer demais o uso disso daí. E com o tempo a gente vai vendo e vai se aprofundando, né? Porque é um pouco cansativo falar sobre isso. Então essa última linha, ela estava no meu caminho, por isso passei de largo. Então esse pronome da terceira pessoa de singular, ele é muito sugestivo, ele pode levar a vários entendimentos. Quem é que estava no caminho da pessoa? Você pode afirmar, lendo esse, essa frase, né, essa oração, né? Então, agora eu faço uma exposição de variações. Por exemplo, poderia ter sido um objeto, poderia ter sido um ser inanimado, uma árvore, uma flor, poderia ter sido um inseto, poderia ter sido uma pessoa, né? O que que vai dar a razão e o sentido dessa frase? É onde ela está escrita entre as linhas para a gente poder ler o antes e o depois, né? Que é o contexto, e analisar com, com senso essa palavra empregada. Então você vê aí que exige um pouco de conhecimento de literatura, né? Um pouco de conhecimento de português, entender o português. Eu mesmo tenho dificuldades em português, né? E também em literatura. Eu tenho que, às vezes, fazer recursos de pesquisa para poder entender determinadas coisas. Agora você imagina só, o efeito manada. A gente sabe que no nosso país a educação ela é estrangulada, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre educação, falar o que é, os porquês, né? E a favor ou a contra. Mas você pega essa escala aqui e me diz a porcentagem da população. Quem é que se encontra nessa escala de PhD? Quantos se encontram na escala de ensino fundamental ou então nem na escala do ensino fundamental, né? E às vezes o ensino médio ele não é satisfatório, né? Ele não preenche o seu currículo. Então, como é que vai ser a pessoa que se forma de forma
irregular nesses ensinos, a ensino técnico, né? Às vezes até o ensino universitário ele deixa a desejar, né? Quanto mais os que estão na baixa escala. Então isso é o efeito manada, né? Uma pessoa que está ensinando e ela não tem os conceitos literários, para poder guiar a manada com assertividade, para onde que ele vai guiar essa manada, né? O que vai acontecer? Pessoas com boas intenções, de bom coração, mas pessoas que não têm instrução. O que vai acontecer? Então, daí a questão de estar tocando nisso aqui. Daí a questão de estar tocando nisso aqui, né? Por exemplo, a gente vê a questão do estilo literário estrangeiro, as pessoas falam absurdos, né? Eu fico ouvindo, mas o que eu vou fazer, né? Por isso que eu comentei quando eu vi o YouTube, eu falei, pô, vou usar o YouTube para poder tentar ajudar de alguma forma, né? Então é por isso que eu estou produzindo esse material. Se no futuro houver tempo, porque isso aqui dá muito trabalho, você nem imagina como é que trabalhoso fazer uma edição, né? Se no futuro Deus permitir, eu estiver apto ou ainda estiver vivo, né? Aí eu trabalho a questão dos recursos literários estrangeiros, que é interessante, mas não vai dar tempo para falar agora, nesse momento, porque eu estou numa linha de entendimento, né? Agora o que a gente vai construir? A gente vai construir agora a linha do tempo, vamos estar falando sobre a linha do tempo.